vamos resolver esta questão, certo? Aqui está nosso sistema linear. Queremos encontrar o valor de x, de y e z. Lembre que o valor de x, de y e de z que você encontrar tem que servir como solução para essas três equações lineares, certo? Então, para facilitar, vamos montar uma matriz com apenas os coeficientes das incógnitas e os termos independentes, certo? Isso vai facilitar nossos cálculos. Então, vamos aqui, certo? Construir essa matriz. Vamos colocar na primeira coluna apenas os coeficientes da incógnita de x. Então, aqui na primeira equação, o coeficiente de x que não aparece porque tá somente o x aqui, a gente sabe que é 1. Certo? Aqui na segunda linha o coeficiente é 2 e na terceira linha o coeficiente é 3. Agora vamos montar a segunda coluna. Aqui nós temos a incógnita y. Então, vamos pegar os coeficientes, que são os números que estão na frente do y, certo? Então, na primeira linha vai ser 2, na segunda também é 1, não está aparecendo, mas é apenas um y, e aqui na terceira, 3. Agora, a terceira coluna são os coeficientes de z. Então, fica aqui 3, 1 e 1. E, por último, na quarta coluna, os termos independentes. Então, vou colocar aqui 7, 4, 14, certo? Fechando aqui nossa matriz, vamos usar ela como base para resolver, certo? O nosso sistema. Primeiro, quero só reforçar, aqui são os coeficientes da nossa incógnita x, os coeficientes da incógnita y, aqui os coeficientes da incógnita z e aqui os termos independentes. Sempre tem que ter esse tipo de organização. Não pode misturar os coeficientes das incógnitas, nem os termos independentes de qualquer forma. Existe um padrão para facilitar, certo? Até porque quando a gente for fazer as operações entre as linhas, só podemos operar os coeficientes entre si. Os de x, os de y, os de z entre si e os termos independentes entre si. O que nós precisamos fazer, nesse caso aqui, é escalonar. Então, para escalonar, precisamos pegar essas posições aqui e zerar essas três posições em forma de escada. Então, aqui esse 2 vai ter que virar o primeiro zero, certo? Na primeira linha não precisa zerar nenhum elemento, mas na segunda já tem que eliminar esse coeficiente 2 aqui, já tem que ficar zero. E na de baixo já aumenta, para ficar em forma de escadinha, já aumenta para zerar mais um elemento. Também aqui vai ficar esse primeiro 3, 0 e esse 3 tem que ficar 0. Então, a matriz tem que ficar semelhante a algo desse tipo aqui que eu vou fazer embaixo. Vai ter valor aqui nos 4 elementos da primeira linha, não vai ter, aqui vai ficar na verdade 0, certo? Vai ter outros valores aqui na segunda linha, sem ser na primeira posição, vai ter que ter o elemento 0 tanto na primeira, na terceira linha, posição, como na segunda, e o restante outros valores. Então, o que queremos produzir é esse tipo aqui de matriz escalonada, certo? Vamos ter essa escadinha nos zeros. O que isso vai ajudar? Vai ajudar a encontrarmos os valores de x, de y e de z. Primeiro, aqui embaixo, zerando as posições de x e y, vai restar no fim uma equação que vamos montar mais lá na frente, vocês vão perceber que vai ter só uma relação de z com algum termo independente. E aí, resolvendo essa equação, vamos descobrir exatamente z. E sabendo z aqui da terceira linha, vamos voltar para a segunda, onde tem ainda o
no caso, mesmo não tendo aqui o x, porque está zerado, mas tem o y e o z. E o termo dependente, só que o z não precisamos mais nos preocupar, porque já descobrimos anteriormente. Então, coloco o z aqui e aí a gente vai descobrir só o valor de y na equação, vai ficar bem mais simples. Depois que você fazer isso, você vai voltar para a primeira e também vai fazer a mesma coisa, só que agora aqui a posição de x existe e você já sabe o y e o z, então também vai substituir aqui pelos valores que você descobriu anteriormente e vai descobrir apenas o x, certo? Então, para isso que vai servir o escalonamento para facilitar encontrar os valores de x, y e z. Só que começamos normalmente de trás para frente. Primeiro o z, depois o y, depois o x, certo? Porque foi a forma como a gente organizou as colunas. Agora, vamos tentar fazer isso. Para você conseguir fazer da forma correta, você tem que lembrar que as operações que podemos realizar, certo? São as operações de adição entre linhas. Eu posso pegar a primeira linha, somar a segunda ou somar a terceira. Posso fazer e formar outra linha que vai ser uma linha equivalente, certo? Ao sistema anterior. E também podemos fazer operações de multiplicação, apenas essas duas, certo? Então, o da multiplicação, no lugar de apenas adicionar, por exemplo, podemos primeiro multiplicar, por exemplo, essa primeira linha por 2, dobrar o valor dela e depois adicionar qualquer uma dessas abaixo para poder fazer o que estivermos desejando. Então, nesse caso aqui, vocês vão ter que, no primeiro momento, escolher uma linha para começar zerando, né? Na primeira não precisa, na segunda precisa e só um elemento. Então, vamos começar pela segunda. Então, esse 2 vai ter que virar um 0, certo? E para esse 2 virar um 0, no coeficiente de x, precisamos ter um valor que elimine 2. Então, esse 2 é positivo, para tirar 2, certo? Um 2 positivo, precisamos ter o quê? Um 2 negativo, certo? Porque quando a gente for adicionar, certo? Esses elementos vai ter que resultar aqui nessa posição 0. Só que aqui tem 2, nenhuma das outras duas linhas, certo? Tem menos 2, porque seria mais fácil zerar. Mas sabemos que podemos usar a operação de multiplicação. Aqui, uma linha que seria mais fácil utilizar seria a primeira, porque como o primeiro coeficiente de x aqui é 1, podemos transformar ele em um 2 negativo, apenas multiplicando toda a linha por menos 2. Então, quando multiplico 1 por menos 2, vai dar menos 2, e aí eu vou poder adicionar essa linha da primeira com a segunda e vou conseguir zerar essa primeira posição da segunda. Então, vamos fazer isso, certo? Primeiro detalhe, você não precisa modificar a primeira. Então, a primeira vai permanecer da mesma forma. Então, vamos repetir aqui a primeira linha. 1, 2, 3 e 7. Essa daqui não precisamos zerar nenhum elemento. Já na segunda precisamos, certo? Mas como eu não preciso modificar a primeira no sistema, eu vou fazer um rascunho só por questão de organização. Então, vamos colocar aqui um rascunho aqui embaixo, certo? Para não confundir os raciocínios. Então, vamos lá. Vou fazer aqui a segunda linha na cor laranja, certo? Ou amarela, ainda não sei como vocês vão visualizar. Então, vamos fazer o seguinte, a primeira linha nesse rascunho, a gente vai ter que dobrar e negativamente. Então, vamos ter que multiplicar a primeira linha, vou chamar a primeira linha de L1, certo? Vou multiplicar ela por menos 2. Então, vou multiplicar aqui a primeira linha, L1, por menos 2. Vamos fazer esse rascunho aqui. Então, a primeira posição, que é 1 vezes menos 2, vai ficar menos 2. A posição do segundo elemento aqui é 2, então vai ficar 2 vezes menos 2, vai ficar menos 4.
3 aqui, 3 vezes menos 2, menos 6. E a última posição aqui, que é 7, 7 vezes menos 2, menos 14. O que fizemos aqui? Multiplicamos por menos 2. Mas, para modificar a segunda linha, eu tenho que adicionar essa linha que eu consegui produzir com a segunda. Então, vamos fazer um rascunho aqui. Eu vou ter que pegar essa que eu fiz, vou repetir aqui, essa aqui foi menos 2 vezes L1, pegar esse resultado aqui, que eu botei entre parênteses, e juntar, certo? Adicionar com a linha 2. Então, chamar aqui ela de L2. Então, vai ficar o seguinte, pegando esse resultado aqui de cima e adicionando com a segunda linha lá do nosso sistema, vai ficar assim, ó, menos 2 somado com 2 vai ficar 0. Zerei, era o que eu queria. Mas tudo que eu for fazer em um coeficiente, eu tenho que fazer em todos da mesma linha, certo? Tem que ser proporcional. Então, o menos 4 com 1 vai ficar menos 3. Faça as operações de adição normalmente. Menos 6 com 1, menos 5. E 4 com menos 14 vai ficar menos 10. Pronto. Consegui produzir uma linha equivalente à minha segunda daqui do sistema, porém com a primeira posição zerada. Então, vai nos ajudar nos cálculos. Vamos colocar aqui ela no nosso sistema, certo? Então, vai ficar aqui, ó, 0, menos 3, menos 5 e menos 10. Pronto. Tá aqui nossa segunda linha como desejávamos. Agora, vamos fazer a terceira linha. Da mesma forma, precisamos zerar a primeira posição e a segunda, mas vamos fazer uma por vez. Então, vamos tentar zerar primeiro o primeiro 3 da terceira linha. Só que, novamente, para eliminar o 3 positivo, precisamos de um 3 negativo. E nem a segunda linha temos e nem na terceira. Então, podemos, primeiro fazer uma multiplicação. No caso, podemos utilizar a primeira, porque fica bem mais rápido, porque temos o elemento 1, então podemos multiplicar aqui toda a linha, a primeira linha, por menos 3. Assim, vamos ter aqui na primeira posição menos 3, e menos 3 com mais 3 vai zerar essa primeira posição, certo? Então, vamos fazer outro rascunho. Vou mudar aqui a cor só para facilitar e vocês não confundirem com o rascunho anterior. Então, vou colocar aqui uma cor verde. Vamos fazer o seguinte, vamos chamar a primeira linha novamente, só que agora de L1, mas vamos multiplicar por menos 3. Então, menos 3 vezes L1. Então, como vai ficar o rascunho, né? Vamos fazer aqui embaixo. Vai ficar 1 vezes menos 3, menos 3. Ajeitar aqui, menos 3. 2 vezes menos 3, menos 6. 3 vezes menos 3, menos 9. E 7 vezes menos 3, menos 21. Pronto. Descobrimos aqui a nossa primeira linha vezes menos 3. Agora, precisamos pegar essa linha que produzimos, certo? E adicionar a terceira. Então, vamos fazer a mesma coisa do anterior. Vamos pegar o que nós fizemos, menos 3 vezes a primeira linha, esse resultado, que é o resultado aqui de cima, certo? E adicionar com a terceira. Então, vai ficar mais L3. Então, vai ficar o seguinte, vamos lá. Esse resultado aqui com a terceira linha do sistema. Então, 3 com menos 3, 0. Ótimo, era o que nós queríamos. Menos 6 com 3 vai ficar menos 3. Menos 9 com 1 vai ficar menos 8. Menos 21 com 14 vai ficar menos 7. Pronto. Essa aqui é a nossa nova equação para a terceira linha. Vamos colocar ela por enquanto
aqui no nosso novo sistema, certo? Que está ficando escalonado. Então, aqui fica 0, aqui menos 3, aqui menos 8 e aqui menos 7, certo? O que acontece? Precisamos ainda, certo, zerar outra posição, que é esse menos 3 aqui. Então, precisamos montar outra matriz semelhante, certo? Então, vamos montar aqui ao lado, para facilitar os cálculos, senão vai ficar bastante borrado. Vamos lá. Vamos repetir a primeira e a segunda, que já está correta. 2, 3, 7, primeira linha. E aqui a segunda. Vamos colocar aqui a segunda na mesma cor, não é isso? Não confundir aqui. Laranja. Vou colocar aqui 0, menos 3, menos 5 e menos 10. E a última, vamos ter que fazer um novo rascunho, certo? Para poder finalizar. Nessa terceira, como precisamos eliminar essa posição que é menos 3, como ele é negativo, para eliminar um 3 negativo, precisamos de um 3 positivo. Se observarmos as duas outras linhas, aqui vai mais ajudar, parece mais com isso que desejamos, é a segunda. Porém, ela está também negativa, né? O valor também está negativo. Então, menos 3 não vai resolver, mas se multiplicarmos toda a segunda linha por menos 1, vamos trocar os sinais de todos os elementos, certo? E o que é interessante, como a primeira posição é 0, da segunda linha e também da terceira, quando adicionarmos no fim, não vai alterar os zeros que eu consegui produzir, o que é bom, porque não queremos eliminar os zeros que conseguimos até o momento. Então, vamos fazer o seguinte, vamos fazer outro rascunho aqui abaixo. Escolher outra cor, certo? Então, vamos lá. O que vamos fazer? Vamos pegar agora a segunda linha e multiplicar por menos 1. Então, deixa eu separar aqui. Menos 1 vezes L2, certo? Então, 0 vezes menos 1 vai continuar sendo 0. Menos 3 vezes menos 1 vai ficar 3. Menos 5 vezes menos 1 vai ficar 5. E menos 10 vezes menos 1 vai ficar 10. Pronto. Montamos a segunda linha, certo? Equivalente. Porém, agora todos os elementos estão positivos e vai nos ajudar enormemente para resolver a terceira linha, né? Então, o que vamos fazer? Vamos pegar essa operação que realizamos e adicionar com a terceira. Então, deixa eu só repetir aqui. Vamos pegar esse resultado anterior, colocar aqui entre parênteses, e adicionar na terceira linha para produzir mais uma posição zerada. Então, vai ficar aqui, ó, 0 com 0, como eu tinha dito, ó, não vai influenciar, vai estar ótimo aqui, ó. Agora, esse 3 com esse menos 3, a terceira linha vai zerar também. Ótimo. E 5 com menos 8 vai gerar menos 3. E 10 com menos 7, certo? Vai gerar 3. Pronto. Finalizamos e encontramos uma nova terceira linha, mas com duas posições zeradas. Então, vamos colocar aqui essa terceira linha que conseguimos encontrar. Aqui, ó, menos 3 no Z e no termo dependente 3. Pronto. Conseguimos atingir o nosso objetivo. Queríamos zerar essas 3 posições e foi o que nós conseguimos realizar. Observe que parece realmente uma escadinha, certo? Então, depois que você chega nesse resultado, certo? Você pode resolver as equações e descobrir o valor primeiro de Z, depois de Y, depois de X. Primeiro, vamos usar a última linha para descobrir as equações, a equação, certo? E descobrir o valor de Z. Então, vamos fazer o seguinte.
Vamos pegar aqui a mesma cor da terceira linha, tá? Que vai ser o resultado de Z. Aqui nesse caso, eu quero saber o valor de Z. Vou pegar aqui o rosa, só para vocês entenderem, porque eu estou usando exatamente a terceira linha. Vamos traduzir a terceira linha de volta para uma equação, assim como tínhamos aqui no sistema, certo? Só que agora o x aqui é zero, o y é zero, eu não preciso escrever eles, mas o menos 3 é o coeficiente de z. Então, eu tenho que colocar aqui, ó, menos 3 vezes z. O 3 aqui, na última coluna, é o termo independente, então vai ficar igual a 3. O que eu tenho aqui? Eu tenho uma equação do primeiro grau, que é fácil de resolver, basta isolar o z. Então, z vai ser igual a 3 dividido por menos 3. Esse resultado aqui é z igual a menos 1. Então, temos nosso primeiro valor. Aqui você já chegou em um resultado, então já descobrimos aqui o nosso z. Com z, eu posso vir agora para a segunda linha, substituir o z e vamos descobrir o y. Então, vamos montar agora a segunda, certo? Equação. Vai ser o seguinte, aqui eu tenho zero em x, então não preciso escrever, mas eu tenho menos 3 em y e tenho menos 5 em z. Então, vou aqui o menos 5z, certo? Igual ao termo independente, certo? Sempre lembro colocar igualdade, o termo independente depois, menos 10. Eu sei já, certo? Quem é o z. Então, como eu já sei aqui quem é o z, é só substituir o valor nessa equação. Então, vamos lá. Vamos colocar menos 3y, repete, menos 5 vezes o valor de z, que é menos 1, certo? Menos 1 igual a menos 10. Pronto. Resolvendo a primeira multiplicação, certo? Aqui, ó, menos 3y, menos com menos mais, 5 vezes 1, 5, igual a menos 10. Pronto. O 5 aqui está positivo, vai passar negativo, então vai ficar menos 3y igual a menos 10, menos 5. Então, vai ficar menos 3y igual a menos 15. E o y aqui, para finalizar, se isolarmos ele, deixa ele sozinho aqui, ó. Uau, o y está parecendo um 9. Só um momento, vai ficar mais bonitinho. Menos 15 dividido por menos 3, certo? Então, vamos dividir aqui por menos 3. Que vai dar, que resultado, minha gente? Você já deve ter feito aí, né? Vai dar 5. Certo? Positivo. Menos com menos mais, quem divide por 3, 5. Então, aqui a gente descobriu mais um valor. Esse aqui é nosso valor, né, de y. Adoro soma geométrica esse programa aqui, ó. Né? Então, temos agora o 5. Esse valor aqui é o valor de y, certo? Então, aqui é o mais um resultado. Agora, falta apenas o dx, certo? Então, vamos colocar aqui, né? Aqui a gente estava querendo saber o valor de y, conseguimos encontrar, só falta o valor de x. O x está azul, então vamos aqui para o azul. Seguinte, na primeira linha, agora que temos que utilizar, temos x, y e z, e o termo independente. Então, você vai reproduzir novamente a primeira equação, vai ficar um x, colocar só x, certo? Colocar mais 2y mais 3z igual a 7. Nós sabemos já o valor de y e de z. Então, vamos deixar apenas aqui o x. Vamos fazer o y
aqui, vamos colocar logo o 2, o y já sabemos que é menos 1, então vezes menos 1, mais 3 vezes o valor de z, que é... Opa! Coloquei na ordem errada. Vamos lá, o y, né? O y foi o que acabamos de descobrir, na verdade. Então, aqui é que é 5, certo? Aí, isso pode acontecer, então isso é importante perceber a ordem, né? O y foi o que a gente encontrou por último, certo? E aqui, o 3 vezes z, que aí foi o que a gente encontrou primeiro, menos 1, certo? Vai na ordem de trás para frente e só tendo cuidado dá certo. Igual a 7. Então, agora vamos resolver as multiplicações primeiro, antes da adição. Lembrem da ordem das operações. Então, aqui, 2 vezes 5, 10. Tudo é positivo, né? Mais com menos aqui, ó, já, sinais diferentes, vai dar negativo, certo? Então, 3 vezes 1, 3, igual a 7. Os valores aqui, podemos passar para o outro lado, vai ficar x igual a 7, mais 3 estava negativo, passa positivo, e 10 estava positivo, passa negativo. X igual, aqui ó, 7 mais 3 vai dar 10, e aqui temos o menos 10 já negativo, então x aqui vai ser igual a 0. Pronto, descobrimos o valor de x. X aqui é 0, certo? Então, descobrimos o último valor que procurávamos, que é x. Quando você for colocar a solução, certo? Colocar aqui embaixo a solução. Você coloque entre parênteses, separe por vírgula, mas lembre também de colocar na ordem que foi solicitada na questão. Então, está pedindo, encontre os valores x, y, z, respectivamente, exatamente nessa ordem. Então, primeiro é o x, e foi o último que encontramos. Então, vamos colocar aqui, ó, 0, certo? O segundo, está pedindo o y, venham aqui, procura, achei, o y foi 5. E o terceiro, certo? Que é o z, que foi o primeiro que a gente encontrou, menos 1. Então, pronto, fecha aqui o parênteses. Essa é a solução, certo? Outra forma de escrever, vocês podem colocar um Szinho, colocar entre chaves, certo? Quais são as soluções possíveis. Abre o parênteses e coloca, né? Que é apenas essa solução única, certo? E fecha chaves. Também podem escrever dessa forma. Espero que vocês tenham entendido. Boa sorte nos estudos. Tentem refazer essa questão. Obrigada pela atenção e curte o vídeo se gostou, certo? Deixa seus comentários para poder contribuir com os outros colegas, né, que estejam assistindo. Até mais!